A polícia suspeita de um olheiro do PCC num voo com um delator e vai analisar a lista de passageiros para saber quem é que dedurou a viagem do bandido, delator do PCC e da polícia. Quem é que dedurou a viagem dele, quem é que disse onde ele ia chegar, como ele ia chegar e onde ele estava, para que os atiradores levassem os fuzis até aquele local, desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo e fuzilassem o sujeito e matassem um motorista de Uber inocente que estava ali trabalhando, esperando para pegar ou deixar algum passageiro numa sexta-feira de muito movimento em Guarulhos. Então, é fundamental que o Estado de São Paulo saiba como essa informação chegou ao PCC, mas também é fundamental que o Estado de São Paulo saiba se essa informação estava disponível para os PMs que faziam bico como seguranças desse bandido. Porque o carro deles estranhamente quebrou. Exatamente naquele dia e exatamente naquela hora. Hora em que eles tinham como dever, porque eles estavam cometendo um crime ali, não é? Além de uma infração do Código Militar, que é fazer o bico, eles estavam fazendo bico para um criminoso, para um bandido que estava chegando de Alagoas com R$1 milhão em joias na mala. E eles sabiam de quem se tratava. Todos eles foram indicados para a segurança desse rapaz que está morto aí no chão por um tenente da Polícia Militar de São Paulo. Então, governador Tarcísio, secretário Derrite, tão importante quanto saber se alguém estava dentro do avião, quem é esse alguém e como a informação do embarque e do desembarque do alvo do PCC foi parar exatamente nesse local, como eles tinham a informação da hora exata em que eles precisavam passar pelo desembarque para executar o sujeito, será que essa informação chegou aos PMs que faziam a segurança desse indivíduo e por isso o carro quebrou, entre aspas, exatamente naquele dia? Exatamente naquela hora, pararam no caminho para o aeroporto, porque o carro deixou de funcionar? Será que eles tinham essa informação também? Quem passou essa informação para eles? Quem é o informante do PCC e dos PMs de São Paulo? Desses PMs especificamente. Não estou generalizando aqui, porque depois vem alguém me acusar. Né? São doidos para fazer isso, né? Desvirtuar, sair do assunto para dizer, está ofendendo uma corporação de 120 anos e bons serviços prestados. Ninguém está falando da corporação aqui. Eu quero saber se PMs em São Paulo partilham das mesmas informações do PCC e as usam da mesma maneira para o mal, para causar o mal para outras pessoas. Isso é importante, porque esse carro quebrado é no mínimo de uma coincidência terrível e atroz. E só mais uma coisa antes de passar a bola para o Vinícius aqui. Hoje, o governador de São Paulo aparece como alguém que se sente autorizado a apontar o dedo para as coisas, né? Não, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque é assim, porque é assado. Agora ele diz que integrantes de facção criminosa devem ser tratados como terrorista. Mais uma discussão que eu acho válida. Acho válida a discussão sobre a legislação. Claro que é válida. Quanto mais grave puder ser a pena atribuída a alguém que integra uma organização criminosa, melhor para a sociedade. Quanto mais tempo esse sujeito punido, condenado pela justiça, comprovadamente um integrante de facção criminosa, ficar fora de circulação, melhor para quem está do lado de fora. Melhor para quem está solto, mais seguro para todos nós que circulamos pelas ruas das nossas cidades. Agora, me desculpe, não é essa a discussão nesse momento, governador Tarcísio, secretário Derrite. Vocês podem fazer a legislação mais rigorosa do mundo. A melhor legislação do mundo, copiada por todos os países desenvolvidos da Europa, da América do Norte e da Ásia. Puxa, viram só a legislação do Brasil? Que ideia do secretário Derrite, hein? Mas que ideia do governador Tarcísio. Vocês podem ter a melhor proposta do mundo. Na realidade, o que vocês querem não é ter uma boa proposta, é transferir a culpa para o Congresso Nacional, transferir a culpa para alguém que não sejam vocês, né? Mas a legislação isso, mas a lei aquilo, mas veja bem, se o Congresso não fizer, porque o Lula isso, porque o ministro da Justiça aquilo, todo mundo tem sua parcela de culpa. Mas o PCC é produto de exportação paulista. O PCC é responsabilidade do governador Mário Covas, é responsabilidade do governador Geraldo Alckmin, é responsabilidade do governador José Serra, do governador Cláudio Lembo, do governador Fleury, porque foi no mandato do governador Fleury que aconteceu o massacre do Carandiru, que originou o surgimento do PCC.
é responsabilidade do governador Alberto Goldman, é responsabilidade do governador João Dória e é responsabilidade do governador Tarcísio Gomes de Freitas, assim como é responsabilidade do secretário Derrite. Então agora, pedir alteração na legislação é sempre bem-vindo, qualquer debate é super bem-vindo, como eu disse, e qualquer rigor na lei, a mais, para quem é criminoso, integrante de facção, é bem-vindo também. Agora, você pode ter a lei mais rigorosa do mundo. Se quem cumpre a lei está no bolso do bandido, não adianta nada. Porque se o bandido tem informação prévia de que a lei vai pegá-lo, ele escapa da lei. E aí você pode ter a lei mais rigorosa ou menos rigorosa, não adianta nada. Como aconteceu com esse sujeito. É claro, agora ele estava em tratativas com o Ministério Público para fazer delação premiada, mas ele mesmo, há 8 dias, tinha denunciado 2 delegacias da Zona Leste de São Paulo e mais 2 departamentos da polícia. Um deles, o Departamento de Narcóticos, o conhecido Departamento de Narcóticos de São Paulo, que já tinha sido denunciado por outros bandidos. Vamos nos lembrar do traficante Norambuena, que vivia aqui no Brasil, aquele, certamente vocês vão se lembrar, aquele com o rosto todo danificado mesmo por plásticas para que ele conseguisse escapar da polícia. Ele ficou um tempão aqui no Brasil. Ele mesmo disse como ele passou um tempão aqui. Como? Não sabiam que ele estava aqui? Ele disse, sabiam que ele estava aqui. Ele pagava propina para policiais, inclusive do Departamento de Narcóticos. Então, é claro, nunca vamos generalizar. Nada pode ser generalizado na vida. Mas é preciso olhar primeiro para dentro. Porque a lei pode ser a mais rigorosa do mundo. Se quem tem de prender o bandido para aplicar a lei está no bolso de bandido, a lei fica no papel. E na vida real, nós ficamos por aqui tentando escapar de bala perdida na área do desembarque do aeroporto. Então não é hora de transferir responsabilidade. A responsabilidade é da segurança pública de São Paulo. A primeira missão é depurar a polícia e fazer com que tem de prender, quem tem de aplicar a lei, faça a sua obrigação, execute a sua obrigação. E depois, ou ao mesmo tempo, se a gente achar que a lei tem de ser mais rigorosa, que ela fique mais rigorosa. Quanto mais rigorosa para bandido, melhor. O que não dá é para esquecer que sem uma polícia 100% correta e 100% intolerante a desvio, você pode ter a lei mais rigorosa do mundo, o bandido coloca a autoridade no bolso e segue por aí fazendo o que bem entende, tocando o terror. Então agora não é hora de jogar culpa para os outros não. Agora é segurar a bucha. E a bucha é pesada. O Rafa, é o que você falou, é necessário assumir responsabilidades. Nesse tipo de situação, a maior responsabilidade é do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Quando você se candidata a comandar a maior economia, né, entre todos os estados da federação, que é o estado de São Paulo, você tem as suas benesses também e você tem o ônus disso. E o ônus é lidar com o PCC. O PCC é uma organização que você falou bem, vem de longos anos e a cada ano que passa se organiza cada vez melhor a ponto de ter integrantes, ao que tudo indica, dentro da própria Polícia Militar de São Paulo. Então, quando você, governador do estado, tenta terceirizar a responsabilidade para uma possível falta de legislação, uma lei que precisa ser mais dura, você está tentando criar uma narrativa que é uma narrativa insuficiente, que é uma narrativa vazia e que deixa todos os moradores do estado de São Paulo em alerta. Porque você pode estar dependendo do serviço de um policial que está fazendo escolta para bandido, um policial que muitas vezes é mal remunerado ou quer uma remuneração maior e por isso aceita esse tipo de trabalho, que é um trabalho que a legislação não permite. Policial em atividade não pode fazer esse tipo de segurança particular para qualquer que seja a pessoa, quanto mais para um empresário como esse que foi morto no aeroporto de Guarulhos. A gente passou por algo, Rafa, que é cena de filme, completamente cena de filme. O maior aeroporto do país, um empresário que ia fazer a delação contra integrantes da maior organização criminosa do Brasil, morto a tiros com uma mala com R$1 milhão em joias. E aí o problema é a falta de legislação, o problema é a falta de organização, de inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E mais, nesse instante, o Estado, né, o Estado de São Paulo, o governador, o secretário Derrite, eles precisam garantir que a corregedoria vai ter condições de trabalhar, de apurar
quem são os policiais envolvidos nessa situação. Tem aqui a matéria que está na capa do Globo.com agora, dizendo que a Força Tarefa afastou 8 PMs investigados por suspeita de envolvimento no caso da execução de delator do PCC em aeroporto. A Corregedoria tem que entrevistar esses 8 policiais que foram afastados para conseguir apurar com a maior celeridade possível o que de fato aconteceu. Eu vi um comentário seu, Rafa, um corte no Instagram aqui do Flow News, e eu fiquei vendo o seu comentário e pensando, puxa, é verdade, né? A gente não sabe mais o tamanho do PCC, onde eles estão infiltrados e todos os mecanismos que já estão corrompidos por essa organização. E isso, Rafa, quando a gente não conhece o tamanho do perigo, pior do que você ter um mal gigante para lidar é você não saber o tamanho desse mal. E é o que acontece hoje com o PCC aqui no estado de São Paulo e em outros estados também, Rafa, porque a organização está crescendo. Pois é. Eu troquei o nome aqui do traficante. Não é o Norambuena, é o sequestrador do Washington Oliveto. O traficante a quem eu me referia é o Juan Carlos Ramírez Abadia. O Norambuena é outro bandido chileno que era o mentor do sequestro do Washington Oliveto. Por isso que eu fiquei com o nome do Norambuena na cabeça. O Washington Oliveto acabou de morrer, muita gente recuperou a história. Eu me referia ao Juan Carlos Abadia, mega traficante de drogas da Colômbia, chegou a ser considerado pelo FBI como o segundo homem mais perigoso do mundo depois de Osama Bin Laden. Ele foi capturado em 7 de agosto de 2007 em uma operação da Polícia Federal chamada Operação Farrapos, preso em Aldeia da Serra, condomínio de luxo da região metropolitana de São Paulo. Na casa apreenderam várias coleções de relógios, joias, diamantes, esmeraldas, ouro, muito dinheiro também. O governo americano oferecia àquela altura do campeonato 5 milhões de dólares ou 20 milhões de reais pela captura do traficante. Ele usava submarinos de 20 metros de comprimento para levar cocaína para os Estados Unidos. Olha isso. E passou um bom tempo aqui no Brasil, protegido por quem deveria prendê-lo. Que coisa, nunca fui lembrar desse sujeito, hein? Em 2008, tem uma foto dele aí, vocês vão lembrar da cara dele. O Supremo Tribunal Federal concedeu a extradição de Abadia para os Estados Unidos, onde ele respondia a 15 processos. Finalmente, em 2008, ele foi extraditado e entregue às autoridades americanas em Manaus, de onde partiu para os Estados Unidos. Hoje ele entrega um programa de proteção de olha ele, de proteção de testemunhas nos Estados Unidos, onde reside e é um dos principais colaboradores de processos penais contra traficantes colombianos. Pois é, Rafa. Que história, hein? Que minha memória, olha para onde me levou a minha memória, hein? Só troquei o nome. Mas é porque ele denunciou policiais, né? Sim, daí que veio a memória. Exatamente. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.